amor. Hoje ela faz publi para Eudora, tá? Só que nem sempre foi assim. Ela já chegou no fundo do poço. Era atendente de telemarketing, a empresa faliu, ela ficou sem ter o que fazer, foi para casa de uma amiga, a amiga foi embora, e aí? Ficou sem grana, com 2 filhos, foi internada numa clínica psiquiátrica com depressão. Bom, quando chegou lá no fundo do poço, encontrou uma mola, fez uma faxina na casa de uma amiga e descobriu que tinha uma vocação para isso. Hoje ela é palestrante, faxineira com orgulho. Eu vou conversar com a Verônica Oliveira e você não pode perder, porque além de super simpática, um amor de pessoa, ela é uma inspiração. Verônica, muito obrigada por ter topado, viu? Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É um prazer enorme falar com você. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você morava num cortiço, chegou a dividir banheiro com 40 pessoas e hoje você tem o seu apartamento, você tem a sua casa. Queria que você falasse para a gente o que essa ascensão significa na sua vida. Eu acho que quando a gente tem filhos e quando a gente tem nem que seja um sonho, um projeto de fazer com que eles tenham uma vida melhor do que aquela que a gente teve, ter qualidade de vida para morar é a primeira coisa que a gente pensa. Então, eu acho que desde quando eu me entendi nessa situação de vulnerabilidade ali para ter o básico, a questão da moradia é a que mais me pega, assim, eu acho muito complicado a gente ter qualquer outro tipo de sonho e de meta se a gente não tem um lugar bom para morar. Então, um exemplo, agora está chovendo aqui em São Paulo e para mim é muito tranquilo e é a sensação indescritível não ter medo de entrar água na minha casa, de saber que eu tô segura, que meus filhos estão seguros, é uma sensação muito gostosa. É difícil até de explicar, assim, como é gostoso. Verônica, você perdeu o emprego, ficou morando por um tempo na casa de uma amiga, conseguiu um emprego que te garantia um salário, que a gente sabe que um salário não dá para você viver com 2 filhos. Eu acho que naquela época você ainda não tinha bebezinha, né? Que é a Isso, é Olivia. isso mesmo. E aí você passou por tanta dificuldade que você entrou em depressão, foi parar numa clínica psiquiátrica. Você chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse fundo do poço e como é que você saiu de lá. Eu acho que quando você tem a consciência da sua situação e de que não importa o que você faça, não tem como sair daquilo, era muito desesperador. Então, por exemplo, alguém podia falar, mas você tem um emprego. Sim, e eu passava mal indo trabalhar. Por Porque quê? aí porque eu tinha plena consciência de que saindo de casa todos os dias para trabalhar em troca de um salário mínimo, que depois, com os outros descontos, com tudo, era praticamente o valor do meu aluguel. Então, eu tinha muitas dívidas que eu não fazia a menor ideia de como eu ia poder pagar. E além de ter essa preocupação com as dívidas, a preocupação com o estado horrível daquele lugar onde a gente morava, eu sabia que não era naquele emprego e que eu ia conseguir fazer com que as coisas melhorassem. Então era muito complicado ter vontade de sair para trabalhar. Então, ao mesmo tempo em que se eu ficasse dentro de casa, eu também me sentia muito mal, por ser um lugar muito ruim. Então, começa a Onde é ser que você morava, desesperador. Verônica? O bairro é o bairro do Tatuapé, é um bairro da Zona Leste de São Sim. Paulo, mais próximo do centro, não é um bairro central, mas também não é um Não é a bairro periferia, é periférico. isso. Exatamente. E é um bairro de classe média. Então, além de ter todas as dificuldades por conta do lugar, era um bairro caro de se morar, onde o supermercado lá é caro, é um bairro caro. Então, era muito difícil passar por isso. Meus filhos, alguns dos melhores colégios públicos de São Paulo ficam ali no bairro. Então, eu fazia esse esforço também para que eles tivessem a possibilidade de estudar em boas escolas. Mas era tudo muito complicado.
E a região tem muitos cortiços, muitas. Tem uma favela grande, onde do lado ali onde tinha uma FEBEM, depois a FEBEM foi desativada e virou um parque. Então, é contrastante, assim. Então, tem uma favela, mas tem um parque legal, tem bibliotecas, tem dois shoppings, tem um parque enorme, como um Ibirapuerazinho, assim, de bairro. Então, é muito desigual o bairro. Aí você estava na casa da sua amiga, né, que te deu abrigo no momento que você foi demitida, mas a sua amiga foi embora para fora do Brasil e aí você ficou naquela, né? Como é que foi essa? Como é que você foi internada numa clínica psiquiátrica com seus filhos? Seus Então, filhos ficaram aonde? Com quando quem? ficaram com a minha mãe, eu já estava numa situação em que eu não tinha a menor vontade de fazer absolutamente nada. Então, às vezes, da mesma forma que eu levantava, nem lavava o rosto, nada, já ia direto para o trabalho e trabalhava meio que em modo automático, assim, eu falava as coisas, às vezes não tinha nem noção do que eu estava falando, eu só respondia as perguntas no atendimento, meio que no automático. E aí eu me lembro que a gente já estava numa semana em que fazia quase uns 4 dias em que a gente não tinha nada para comer. E eu pensava no quanto aquilo era injusto com os meus filhos. E aí o que passava pela minha cabeça era que se eu não tivesse aqui, talvez a chance deles ter uma vida melhor fosse mais provável. E aí eu tentei suicídio no dia 11 de 11 de setembro. Era no 11 de setembro de 2016 e eles não estavam em casa. A minha filha chegou em casa e me encontrou, então chamou uma ambulância do SAMU A e eu Claire, fui que é levada a mais pro. velha. Isso, hoje ela tem 22 anos. E aí ela tinha 17 na época. E aí eu fui levada pro hospital e esse hospital não podia me dar alta porque eles não tinham psiquiatra, então eles sugeriram me internar numa clínica psiquiátrica. E aí eu fui para essa clínica onde eu fiquei quase um mês. E aí foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, porque foi um momento em que eu estava com tempo para pensar nas coisas, eu estava num lugar seguro, eu tinha 5 refeições. Então eu pensei, putz, eu vou aproveitar isso aqui da melhor forma. E aí eu brinco muito porque esse meu emprego, ele pagava um salário mínimo. E a gente pagava R$ 100 por mês pelo convênio. Então eu pagava 100 para mim, 100 para Claire, 100 para o meu filho. E quando fui internada nessa clínica, é uma clínica no bairro de classe média alta, Convênio médico, com né? isso. Tá. E aí a clínica tinha piscina, era um lugar muito agradável, tinha atividades. E aí eu brincava que eu falava, gente, nós éramos internadas um lado só mulheres, um lado só homens, nós não tínhamos contato. Então era aquela mulherada conversando. Aí eu falei assim, se vocês ficarem muito preocupadas, pega um biquíni, faz uma marquinha, fala que estava de férias. Não explica para ninguém que estava internada numa clínica Fala que você estava no. psiquiátrica. Daqui, o bronze já vai ter, né, querida? E aí eu tentava levar aquilo da melhor forma. Eu ouvia muito as orientações dos médicos, tomava as medicações, conversava com as enfermeiras. Eu tornava aquilo ali uma oportunidade para eu sair melhor. Então eu pensava muito nisso. Eu falava, ok, se eu não morri, tem que ter um motivo para eu estar aqui. Então vamos fazer isso aqui ser uma coisa boa. E eu brinco muito que eu falo, gente, fazia 17 anos que eu não dormia tão gostoso, porque depois que você tem filho, você não dorme mais. E eu lembro que eu dormi, que a enfermeira falou, eu já vim aqui 3 vezes te chamar e você não acordou. Aí eu falei, moça, ninguém falou, ô mãe, você tá entendendo? Que paraíso! Eu estava no paraíso, Verônica, era um paraíso. E foi um momento também em que aconteceu uma situação que mexeu muito com a minha cabeça, porque um médico falou assim: eu não te vejo como uma pessoa doente, eu te vejo como uma pessoa pobre. E isso é mais fácil de mudar do que se você fosse doente, como as outras pessoas que estão aqui.
E ele tinha razão, só que na hora eu fiquei bem brava com ele, porque ele é médico, médicos ganham bem e ele não tem noção da minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha razão no fato de Mas que que bom eu que bom que ele foi realista, né? Porque a maior parte das pessoas elas sim, olham e dizem assim: ah, você não tem motivo. Ah, você e a ele falou de pobreza uma no mundo forma, capitalista, né? Você ser pobre no mundo capitalista é determinante para que você desenvolva doenças mentais, além de outras sim. várias doenças, né? Então na hora foi uma coisa que me deixou muito brava, mas depois falei, cara, ele tem uma certa razão e talvez. E aí eu brincava com ele, que ele falava, nunca mais eu vou te ver. E a gente nunca mais se viu mesmo, porque eu nunca mais voltei para lá. Ah, eu acho que ele te Mas acompanha, viu, Verônica? Eu acho que ele deve te acompanhar. eu fico imaginando se a equipe do hospital, se alguém se alguém me segue. Não, você tem um sorriso inesquecível, você tem um rosto inesquecível, você é assim uma simpatia. Aí você saiu do hospital psiquiátrico, voltou para o mundo real. E aí como é que foi essa volta para a realidade? Eu me lembro, inclusive, que quando nós conversamos na clínica sobre a alta, primeiro que eu só falava em sair. Aí quando falaram da alta, eu falei, eu posso ficar mais uns 3 ou 4 dias? Porque deu medo do mundo lá fora. E era uma coisa tão maluca que chegava, tinha dias que eu ficava, tinha um quintal e um pé ali de pitanga. E aí eu ficava lá, pegava pitanga, comia, ficava pensando na vida e tinha um muro. Aí eu falava assim, sabe o que eu podia fazer? Subir no pé de pitanga, pular um muro, porque já me disseram que tem um supermercado aqui perto. A gente ia no mercado, comprava chocolate e depois eu voltava. É tão absurdo porque, com que dinheiro se a gente está internado e não tem nada? Dois, qual é o sentido de pular o muro para voltar para a clínica depois? E aí eu falei, provavelmente é a falta do doce que fez isso com a gente, porque a minha ideia era pular o muro para comprar chocolate. Que tal? Então, é o nível, o ócio leva a Sim, gente a sim, pensar sim. essas coisas e a falta do doce. Ah, Mas não, falta do. eu E daí, de repente, não podia, eu não tava na sei, eu não, TPM. e assim, eu não sei por quê, mas realmente não tinha doces na clínica, nem doces, nem frituras. É meio que uma dieta de hospital mesmo. É, mas eu Mas acho que deve chega ter a uma ver com o fato hora, de ser inflamatório, né? O açúcar é inflamatório. e aí chegava uma hora em que a gente pirava, e eu Fica falava louca. para as visitas, traz um bombom, pelo amor de Deus, esconde na roupa. Então, eu acho que junta tudo isso de você pensar no que você quer. Então, por mais que eu não soubesse, era engraçado isso, porque eu sabia o que eu queria, que era arrumar alguma coisa que me tirasse daquela situação, mas eu não fazia a menor ideia do que ia ser isso. Então, eu engravidei muito nova, eu não, Com não que estudei, eu idade? não tenho com 17. Então, eu não tenho diploma de nada. Então, eu pensava no quanto isso também ia. Ganhando um salário mínimo, como é que eu vou pagar um aluguel em uma faculdade? Você já Não tem sabia que com como. salário mínimo você mal conseguia viver e sustentar os seus filhos. Como é que Exatamente. você Em ia, né, ter uma planejar um faculdade? futuro, não tem como. E aí, isso também é uma coisa que enlouquece as pessoas, você não ter a perspectiva de poder planejar alguma coisa para o seu futuro. E aí, no momento em que, saindo da clínica, eu fui para casa da minha mãe, ficar com os meus filhos lá, e porque a gente até conversou durante a internação que os dois fatores grandes de estresse para mim eram minha casa e meu trabalho. Então eu fiquei na casa da minha mãe e aí um dia pedi para ir para casa da minha amiga para dormir, para conversar e para botar um pouco para fora tudo que tinha acontecido. E o mais engraçado é que chegando lá, tava calor, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a cozinha pegar uma bebida. E aí, na hora que eu bebi, aí eu comecei a lavar o copo. Aí a pia tava cheia de louça, eu lavei a louça, aí limpei a pia, aí limpei o fogão. Aí ela, para, aí eu, não, me dá não sei o quê, me dá um pano, me dá um. E aí fui limpando, 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 e de repente eu tava limpando a casa inteira. E ela tava morrendo de rir, porque ela falava, não precisa.
Não sei. Quando eu terminei, ela falou: gente, parece quando eu peguei da imobiliária. Tá outro apartamento. E aí tirou Ela te foto, mandou pra agradeceu mãe. profundamente. Sim, e aí quando ela mostrou a foto pra a mãe dela ainda falou: pintou, é? Então é uma loucura, assim, quando eu paro pra pensar, porque ela falou assim no final do dia. A gente colocou um filme, pediu uma pizza, eu tomei banho e ela falou assim: você não fica chateada ou ofendida se eu te pagar? E eu pensei: por que é que eu ficaria ofendida? Se, um, porque eu não tinha dinheiro, mas dois, porque se eu fiz um trabalho e eu não consigo entender o bloqueio da pessoa em considerar um trabalho a limpeza da casa. Então, no momento em que eu aceitei o dinheiro, foi imediato, assim, veio na minha cabeça, pera, por que que eu tô me matando 6 horas por dia atendendo o telefone se eu posso fazer uma faxina e ganhar em uma semana o que eu tô ganhando no mês? E aí eu resolvi divulgar nas redes sociais e a coisa foi de um jeito que eu não esperava, assim, porque eu não achava que ia ter a repercussão que teve, mas também eu acho que muito da forma como eu comuniquei o trabalho é o que fez a diferença. Mais do que ter sido engraçado, foi a minha postura diante da profissão. Eu acho que isso foi o que fez a diferença na hora de chegar a tantos clientes para mim. Então, você postou um vídeo, 3 dias depois você já tinha uma repercussão do vídeo que você não imaginava, e logo em seguida também já estavam te chamando para dar entrevista na televisão, é isso? Isso, o primeiro post foi uma foto, e aí eu usei um cartazes de filmes e de séries para falar da faxina. Mas eu fiz um texto falando que eu estava me apresentando e dizendo que eu era muito boa naquilo. Então, isso chamou muito a atenção das pessoas, porque quem trabalha com faxina tem vergonha. E eu cheguei falando, não, eu sou muito boa, pode me chamar para sua casa que eu sei o que eu estou fazendo. Inclusive, E pode perguntar para minha foi, amiga, a minha primeira cliente, que ela vai te confirmar. pois é. E aí, foi na mesma semana já entraram em contato querendo marcar uma entrevista para televisão. E aí, quando o anúncio viralizou nas redes sociais, eu saí em todos os portais de notícias. Foi muito esquisito. E você não esperava nada disso, né, Verônica? A gente passa tanto tempo planejando uma campanha, mas aí vem um negócio visceral de dentro, real, né? Porque Eu era fiz para os meus aquilo, amigos. e aí bombou. Eu fiz para os meus 300 amigos do Facebook. Tinha 10 mil likes quando eu acordei. E eu agendei 60 clientes de uma vez. Eu não Meu fazia a Deus, menor Verônica, eu tô ideia. chocada, tô chocada. Porque você não planejou nada e de repente você se viu como produtora de conteúdo. E aí, quando você se viu como produtora de conteúdo? Quando caiu a ficha e você falou: caramba, eu sou uma produtora de conteúdo dentro do meu segmento. Eu acho que. Eu até brincava que eu falava assim: ah, eu faço post, eu posto coisas. Tipo, fazedora de posts. Eu nunca falava que eu criava conteúdo nem nada. Mas eu acho que, primeiro, quando eu comecei a ver a repercussão das coisas que eu contava, de receber o retorno de quem lia. Tanto que eu não sabia ver relatório de rede social, então eu não sabia quantas pessoas eu tinha atingido, não sabia nada. E aí eu me baseava pelos comentários ou pelo inbox que eu recebia. Sim. E aí eu lembro que o primeiro que me deixou mais impactada foi uma moça dizendo que ela passou a ter orgulho do trabalho dela por minha causa, porque a família dela sempre dizia que ela não tinha dado certo na vida, apesar dela ser a provedora da casa dela, ela sustenta os filhos, ela paga o aluguel dela, ela faz tudo com o dinheiro da faxina e tem uma vida confortável e ganha mais do que os irmãos dela, mas a mãe ainda assim a trata mal. E aí ela falou, eu me sentia muito, muito chateada e com muita vergonha de ser faxineira,
mas agora por sua causa eu tenho orgulho. E aí acho que foi a primeira vez em que eu parei para pensar nisso e depois eu fui entrando para as outras redes sociais e entendendo depois que o que eu estava fazendo, além de ser relevante, ele sempre performava bem. Então, por mais que fossem redes muito diferentes, então eu tinha o Facebook, eu tinha o Twitter, um Instagram e um LinkedIn. E são muito diferentes os conteúdos para cada uma dessas Totalmente, redes. E totalmente. ainda assim, todas as redes cresceram muito. Até hoje, são 5 anos de conteúdo orgânico e todas as redes ainda estão crescendo. E você, assim, a gente tem uma equipe aqui que tem uma pessoa que estuda cada uma dessas plataformas e a gente cria, quando vai fazer uma campanha, a gente cria conteúdo específico para cada uma dessas plataformas, porque elas funcionam de forma diferente, né? E você pegou o feeling da coisa, não que a parte técnica não seja importante, né? Mas aí Uhum, sim. só o técnico sem o feeling também não funciona. Eu falo muito isso. E você Uhum, tem o feeling para a coisa, né? Você hoje se considera uma inspiradora de pessoas. Eu te considero uma inspiradora de sim. pessoas. A tua fala me inspira e eu tenho certeza que inspira outras mulheres. Hoje a sua palestra, quando você palestra, quem é o seu público da palestra? São mulheres empreendedoras, são mulheres que são faxineiras, como é que é? O mais interessante é que dentro desse apontamento de que eu não tenho a parte técnica da coisa, eu morro de rir porque eu palestro muito em faculdades de propaganda e marketing. E eu acho Não, você é um maravilhoso. case, você é um case. Nunca nem eu falo para eles, gente, e eu que nunca estudei para isso, eu tô aqui dando aula para vocês, nossa faculdade chique. Aí eu falo, gente, eu não tinha roupa nem para passar na porta da faculdade de vocês, eles morrem de rir. E aí eu tô lá dando aula, né, sabe? É muito maluco. Então, tem muito isso, eventos de inovação, empreendedorismo e comunicação, mas também em eventos de fim de ano de empresas. Então, grandes empresas eu já palestrei para muitas delas como inspiracional, motivacional em palestras de final de ano, encerramento de demonstrativo de resultados, e aí sempre tem alguém que faz ali uma palestra motivacional, então eu fiz para muitas e muitas empresas. Para você foi fácil começar a cobrar pelas suas palestras? Não, nem palestra, nem publi, porque eu não fazia a menor ideia desse mercado. Então, a princípio, é a cara de pau, então eu conhecia algumas pessoas que faziam, perguntava, e aí depois eu fui buscar uma agência para cuidar dessa parte para mim. Porque se eu fosse depender da minha. Eu lembro que depois de um tempo, para publi, por exemplo, eu fiz um trabalho em que chegou no dia, todas as pessoas envolvidas começaram a perguntar o cachê uma da outra. E cada uma ganhou uma coisa totalmente diferente da outra. Diferente, meu Deus, que Quem sabia mais, quem já bagunça. manjava, quem era Sim. agenciado, tinha ganhado um baita do cachê. E aí eu olhei e falei, nossa, eu ganhei 12 vezes menos do que você. E a menina ficou completamente sem graça. E aí ela falou, ó, você tem que buscar alguém que te ajude nessa parte. Senão vai ser assim para sempre. E tem um outro detalhe, né, Verônica? Eu também faço palestra, então eu comecei a perceber que sempre que era um evento feminino, um evento dedicado para mulheres e tal, sempre me chamavam, mas olha, as meninas estão fazendo todas na parceria, todo mundo está fazendo. E aí, quando era o mesmo evento, com um título diferente, não era um evento só para mulheres, era um evento para os homens, todos os palestrantes recebiam cachê. Então, ainda tem isso, né? A gente, mesmo nos eventos que são, entre 29 aspas, eventos para impulsionar as mulheres, eventos para as mulheres, para o empoderamento feminino, ainda assim a gente é desprivilegiada. Total, e assim, no meu caso ainda tem o recorte do novembro é o mês que mais me aparece pedido para palestrar de graça em eventos, para falar sobre negritude, sobre empoderamento da mulher negra, sobre não sei o quê. Mas a galera quer um evento, mas ela não quer pagar. E é assim, é sempre assim, eu adoro o seu trabalho, te admiro muito,
mas a gente queria um pro bono. Você vai ver o evento, cobra ingresso, Agora, se é um tem homem branco, hein? patrocinador. Se é um Pois homem branco, um é, empreendedor branco, branco hétero, então eles adoram pagar exatamente. cachê, né? Ai, Sim. mas não, mas vem aqui falar, mas você vai ter. Tá, mas e as contas? E os filhos? E, né? Então, Aham. por isso que eu falo muito isso assim para as minhas amigas, sabe? Eu acho que a mulher ela precisa primeiro, em primeiro lugar, ser independente financeiramente. Esse é o maior desafio da mulher hoje, Sim. né? Verônica, muita gente diz que produção de conteúdo é brincadeira. Muita gente olha para o produtor de conteúdo como se ele fosse, né? Ele está ali fazendo gracinha. Não leva a sério o produtor de conteúdo. Mal sabe o trabalho que dá para fazer aquele negócio. Um Reels de 30 segundos que você passa 6 horas para fazer. Você sofre com isso? O tempo inteiro. Primeiro que assim, e eu brinco muito que eu falo assim, as pessoas, elas gostam, no final das contas, é de reclamar. Eu ouvia muito que telemarketing não era um emprego de verdade. Tipo, quando que você vai ter um emprego decente? E aí depois, fazendo faxina, eu cheguei a ouvir que, meu Deus, já era ruim ser operadora de telemarketing, depois você conseguiu ainda ir mais para baixo. E agora é assim, é muito interessante porque você fica em casa, deitada no sofá, mexendo no celular e ganha coisas de graça. Isso não é um trabalho. Falei, gente, o povo só quer reclamar no final das contas. Você Então está não tem, fazendo. não, Te elas não têm cortei, noção desculpa. do que envolve, elas não têm noção do que envolve a produção de conteúdo. Então, aí uma vez uma amiga perguntou, ela falou assim, mas como funciona? O que você fala na internet? Eu falei, sim, eu escrevi o roteiro, depois eu gravo, eu envio, ele é aprovado e eu posto. Ela, tipo, é um trabalho mesmo. A pessoa fica até, oh, meu Deus. Fora o É ativo muito doido. criativo que você precisa, né? As suas redes sociais, Sim. você faz brincadeira com filme, você faz publis que são publis divertidos. Uhum. Assim, é de uma criatividade realmente. Eu sou da área da comunicação, Uhum. mas essa coisa do ser criativo hoje, com tanto excesso de informação, é difícil, né? E aí, de onde você pega a inspiração para você produzir o seu conteúdo? Assim, a pandemia me deixou completamente louca, porque foi o momento em que o meu conteúdo teve um boom absurdo. No ano passado, eu passei de 32 para 300 mil seguidores. Foi surreal. Eu não sabia o que fazer com uma exposição desse tamanho. E aí, de repente, eu tirava das experiências que eu tinha na rua, vivendo lá fora. Então, isso mexeu muito comigo na hora de criar coisas. Por outro lado, o assunto limpeza ficou muito em alta, então foi fácil de produzir coisas. Eu lembro que eu fiz no comecinho da pandemia um guia para as pessoas terem um cronograma. Aí eu brinco que eu falo, todo mundo tem um cronograma de skincare, cronograma capilar, mas cronograma para limpar a casa ninguém tem. E aí eu coloquei o que eu faço. E aí as pessoas falavam, mas pera, você varre todo dia? Eu falei, sim. E aí as pessoas olhavam e falavam, não, esse seu cronograma do mês é o que eu faço no ano. Eu, gente, vamos limpar essa casa. O meu, o meu cronograma da semana, a galera falou que faz no semestre. Falei, gente, peraí, que eu vou começar a entrar na casa de todos vocês, que não pode ser assim. Então, eu fui ensinando coisas ali sobre a limpeza, planejando publis, e aí também eu gosto muito de trabalhar com as marcas quando a gente tem um propósito além de mostrar um produto. Então, a gente criou ali campanha com com uma marca, por exemplo, para arrecadar dinheiro para as trabalhadoras domésticas que ficaram sem renda na pandemia. Uma outra para ajudar mulheres empreendedoras que tinham restrição no CPF a regularizar a sua situação para depois poder pensar em como gerir o seu dinheiro enquanto empreendedora. Também sobre como abrir uma conta quando você quando você é MEI. Então eu vou juntando isso com a marca e falando, vamos fazer uma coisa que vai agregar na vida dessa pessoa? Então, para mim isso também é muito importante.
E as pessoas acham também que, ai, você ganha mimos e não sei o quê. Falei, que mimo? Eu tô lá enchendo o saco dos caras, indo na empresa, sabendo quantas mulheres tem no... Eu não quero saber quantas mulheres tem no operacional. Eu quero saber nos cargos mais altos, se tem, Sim. como é que funciona essa empresa, porque eu não quero me associar com empresas que não deem valor para quem tá lá. E Porque só que de vestir a camisa é muito lindo, mas e aí, né? E a contrapartida? existe hoje, né, até pela cobrança que não se tinha antigamente, da responsabilidade social, ecológica das empresas, existe também uma fachada. E é muito importante que você Uhum. pontue isso, porque a apropriação, ela tá. Existe o marketing de oportunidade, existe o marketing de oportunismo. Eu adoro dizer isso. São coisas diferentes e a gente precisa estar de olho, porque a galera é esperta. Verônica, você hoje tem o Faxina Boa, você liga a profissional da faxina com clientes, né? Você é uma empreendedora, teve uma visão sobre o negócio. E como é que você vê o empreendedorismo feminino hoje? A gente precisa separar o que é empreendedorismo feminino do que é subemprego, né? Porque o Uber, ele é Total. empreendedorismo? A gente tem que se Não. fazer essa É, pergunta. Então, né? aí eu quero te ouvir. Como é que você vê o empreendedorismo feminino hoje? Eu falando por mim, eu comecei a empreender pela necessidade, eu não fazia a menor ideia do que estava fazendo, e dentro de todos os meus recortes de ser uma mulher da periferia, de ser negra, de ter filhos, as pessoas não querem investir no seu negócio. Quando eu disse que eu queria que o meu negócio tivesse impacto social, as pessoas riram da minha cara. Quando já é difícil o acesso a crédito de uma mulher branca empreendedora, imagina da mulher negra. Então é complicado, é cansativo. Quando a gente empreende pela necessidade, e é a grande maioria, as mulheres que começam a empreender é porque saíram do mercado de trabalho a partir do momento que tiveram filhos. Então, não é uma coisa que às vezes tem, e eu acho ótimo, tá lá a mulher, tipo, segurando a Louis Vuitton dela e o iPad uma Louis Vuitton na mão, o iPad na outra, e falando, eu adoro empreender, porque eu tenho várias ideias e várias coisas. Aí eu falo, ah, ok. Ai, que É, mundo o mundo do maravilhoso, empreendedorismo fantástico é mundo de maravilhoso. Bob, né? Aí quando É, você vai para a vida real do empreendedorismo, eu também sou empreendedora, o calo aperta, mas aperta mesmo. pois é, e aí enquanto isso, a gente tá lá batendo a cabeça. Eu brinco que quando eu comecei a fazer as faxinas, eu achava que eu era Kim Kardashian de Itaquera. Eu pensava muito que eu tava rica. E aí, porque eu falava, na minha cabeça era assim, gente, eu ganho R$ 150 por dia. Quem quer faz isso, a louca, assim. E aí, um dia eu fui conversar com um professor de matemática. E aí eu falei para ele, tudo na minha cabeça funciona à base de meme. Falei, olha, professor, eu ganho muito bem e eu gasto todo o meu dinheiro com comida e brusinha. Eu tô sempre com fome com a mesma brusa. Aí ele começou a rir, ele falou, pera, vamos. Aí ele sentou com um papelzinho e falou, quanto você ganha? Dentro desse valor, quanto você gasta de condução? Quanto você gasta com alimentação? Quanto você gasta com isso, com aquilo? Aí eu olhei, os meus 150, na verdade, era R$ 58. Aí Planejamento eu falei, eu odeio você, orçamentário, moço. né? Cara, eu te odeio, nunca mais eu vou achar que eu sou a Kim Kardashian. E aí ele falou, pois é, você tem que fazer todo o seu planejamento. E ele me ensinou o que era fluxo de caixa, ele me ensinou o que era capital de giro, ele me ensinou que eu tinha que ter uma reserva. E aquilo foi também muito importante. Depois fazendo webinar, fazendo curso, fiz aceleração, e aí eu fui começando a entender como essas coisas funcionavam. Quantas mulheres empreendedoras têm acesso? Às vezes tem um conteúdo aqui e ali, e é difícil você agrupar tudo e fazer com o acompanhamento de alguém. Às vezes a gente vê um vídeo aqui, um ali, então a informação ela está muito dispersa. E aí você tem que ter o feeling de sair catando, e é difícil. Então, quando eu fui tendo essa noção e vendo que era muito diferente do que eu estava pensando, ao mesmo tempo que eu fiquei brava, eu falei: pera, agora eu vou entender isso aqui.
E aí fui fazendo de uma forma em que hoje, e eu brinco muito, que eu falava, gente, eu não acredito que eu tenho uma reserva financeira, porque tecnicamente esse dinheiro eu podia muito estar sendo feliz com ele agora. Que eu descobri que eu tenho um dom muito interessante, eu sei gastar muito bem, cara. Eu super E aí Deixa a é Natália Arcuri te gostoso, né? pegar, deixa a Natália Arcuri te Pois, pegar. pois é, e aí eu descobri isso e ao mesmo tempo eu descobri que eu tenho que planejar. Que eu tenho 40 anos de idade, porque eu tenho 3 filhos. Eu não posso deixar a coisa virar assim. Eu tenho que saber o que é o dinheiro meu, o que é o dinheiro do Faxina Boa. É difícil. Então, o empreendedorismo, o mito do o Brasil tem mais mulheres empreendedoras do que homens. Não são pessoas que estão ali nas suas reuniões e encontros e que pagam mentorias e Sim, não sei o quê. É em uma grandes galera que está se eventos. ferrando. A grande parte, tá totalmente perdida, batendo cabeça. Eu aprendi no erro. E aí todo mundo fala, é erro e acerto. Falei, vocês, porque o meu foi o erro, 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 e depois um acerto. Então é muito difícil e é muito fantasioso essa ideia de que, nossa, temos uma nação de mulheres empreendedoras, preparadíssimas, empoderadas. Não é assim, não. Verônica, como é que você vê as mulheres que têm a mesma origem que você, ascendendo do mesmo jeito que você ascendeu? Qual é o caminho que você vê para essas mulheres? Aí eu quero que você fale desse panorama. Hoje a gente tem um país que está miserável, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão comendo carcaça, né? No Sim. Nordeste as pessoas estão realmente passando fome, a pobreza nas grandes metrópoles aumentou muito. Eu não vou a São Paulo desde a pandemia, mas todo mundo me fala que São Paulo está horrível, assim, é muita gente pedindo Nossa. esmola, muita gente na rua. Aqui, Belém do Pará, a mesma coisa. Como é que você vê essa mulher conseguindo mudar de vida? Eu acho que, assim, uma coisa que para mim é essencial, as pessoas acham que tudo que eu fiz brotou da minha cabeça do nada, mas é óbvio, eu tenho um background que me ajudou muito, porque eu tive uma educação de qualidade. Então, eu venho de uma família de classe média, eu morei no centro de São Paulo, quando eu era criança. Então, por mais que eu tenha passado, eu passei dificuldade na minha vida depois dos 35 anos. E aí, então, quer dizer, eu vim de uma situação social muito boa, depois caiu totalmente e hoje está boa de novo. E claro, quando era muito boa no começo, era meu pai e minha mãe, não era eu. Então tem esse agravante. Mas eles investiram em uma coisa, eu nunca fui uma criança rica, mas eu tive Nunca faltou acesso, nada. nunca faltou nada, eu tive acesso à cultura e à educação da melhor qualidade. Então eu penso que hoje a gente só vai conseguir transformar a situação dessas pessoas a longo prazo, primeiro começando pela educação. Então eu vi um estudo que precisa de 6 gerações para uma família que hoje está abaixo da linha da pobreza, para que eles possam ascender e viver uma vida digna. Cara, a gente não quer esperar 6 gerações, pelo amor de Deus. Então, eu acho que dentro desse princípio vir essa noção das classes das classes que têm esses privilégios, a classe privilegiada tem que entender de que não vai acabar o privilégio dela se ela se dispor a ajudar quem não tem as mesmas condições. Então, uma coisa é o seguinte, quando eu estava ali sem grana e comecei a fazer faxinas, muitas das pessoas que viram nas redes sociais e me chamaram para fazer faxinas, era dono de agência, era youtuber, era social media, era fotógrafos. Todas essas pessoas estenderam a mão para mim em algum momento e me ofereceram um curso, me emprestaram um livro, me levaram para conhecer uma agência de publicidade e isso foi me levando para outros lugares. Então, se eles simplesmente tivessem ignorado e falar, legal, tu fez um post bom, limpa a minha casa aí, beijo, tchau. Tá aqui seu dinheiro. Podia ter sido isso. Mas não, todas essas pessoas que me estenderam a mão me trouxeram para cá. Nesse momento, quando eu chamei outras pessoas para fazer faxinas, e eu falava sempre: compre no seu bairro, não faça supermercado no bairro que você está atendendo. Leve o seu dinheiro para onde você mora.
faça um curso, pague uma escola para o seu filho, volte a estudar. E aí, essa era a premissa, assim, de quem trabalha comigo. Eu quero que todas essas pessoas melhorem. Eu não tinha condições de comprar nada, mas eu vivia nos grupos de redes sociais de mulheres empreendedoras. Então, eu comprava, sei lá, a menina faz sabonete. Eu comprava um lote de sabonetes, fazia com as tags e o Instagram dela, fazia a faxina e deixava ali de lembrança. A pessoa comprava depois dela, então essa pessoa também. A primeira coisa que eu fiz foi colocar meus filhos para estudar num lugar melhor, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque aí eu sei que para eles vai ser, eles vão ter menos chance de passar pelo que eu passei. Então eu quero que essas pessoas que eu venho divulgando, e eu morro de rir que essa, aí eu tenho eu faço camisetas, eu faço doce, eu faço não sei o quê. Quanto você cobra para divulgar? Tem nada. Eu quero que você ganhe dinheiro e que você invista em você e na sua comunidade. Então é sempre assim, eu falei, amiga, eu cobro de banco, eu cobro de eu cobro de Temos grandes essa marcas. consciência, né? Temos essa É, consciência. Que bom, Verônica. sim, Ó, você falou de algo aqui que é muito importante. É, a sua avó, ela fazia faxina. Você sim, convivia, ela fazia faxina numa casa de uma família bem rica, bem tradicional, né? E você brincava, tinha contato com os filhos dos donos da casa. Mas você comia na sim, área de serviço junto com a sua avó. exatamente. Hoje você tem um apartamento muito parecido com apartamentos que você já limpou, que você já fez faxina. Então, você está quebrando um padrão, né? Você está quebrando uma corrente. Eu te fiz essa pergunta Sim, do que você acha que é preciso, porque se a gente for buscar as nossas antepassadas, as nossas avós, elas não eram independentes financeiramente. As minhas antepassadas, mulheres brancas, né, ou indígenas, porque eu sou da Amazônia, elas não eram mulheres livres economicamente, na verdade não eram mulheres livres em nenhum sentido, né? E as tuas eram mulheres escravas, as tuas antepassadas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente sobre isso, assim, como é que você se sente sendo esta que está quebrando esse padrão, começando uma eu nova acho que história? em primeiro lugar, quando eu comecei a fazer faxina, eu achava que tudo que a minha avó tinha passado já tinha acabado. Só que não. Então, por outro lado, eu consegui trazer situações tão diferentes. Então, uma vez eu fiz faxina para uma moça que ela era de. E aquelas, né? Agora lembrando disso, ela comia umas coisas muito diferentes. Aí você vai dar risada porque para você não é diferente. Mas ela, e aí eu me lembro que ela tinha cozinhado para mim, eu nunca vou lembrar o nome do prato, mas era um Vatapá. prato, não era um prato do Pará. Mas como era? Me fala que eu vou saber. Aparência. Gente, tinha uma fruta. Era uma comida salgada, mas tinha uma fruta. Era tucupi? Tucupi, que é extraído da mandioca. Ah, eu achava que era uma Era fruta, tá caldo? vendo? Eu Era não manjo caldo? nada. Era. Ah, então era o tucupi. Era o E tucupi, que é aí, extraído da mandioca, é um caldo. e aí ela fez para mim. Ela falou, no dia que você vier na minha casa, eu vou preparar não sei o quê, uma coisa que você nunca comeu. E aí eu tava achando o máximo, e eu pensando, cara, ela tava muito preocupada, assim, de eu gostar. E aí, na hora que a gente tava sentada comendo, deu uns 5 minutos, assim, e aí eu fiquei um tanto emocionada, assim, com vontade de chorar, e eu não falei nada. E ela falou assim, que foi? Aí eu falei, não, só pensei na minha avó porque ela morreu, infelizmente, sem poder ver uma situação dessas, porque eu quero fazer com que o que ela passou não aconteça mais. E você preparou uma comida para mim, isso é muito louco. E aí eu falei, você tem noção de como isso aqui que está acontecendo é muito diferente? E ela ficou também depois, ela, puxa vida, não tinha pensado nisso. É, é muito. Por outro lado, eu já fui em casas em que se eu levasse a minha própria água, não podia pôr água na geladeira da casa. E o que a pessoa disse foi: as minhas coisas são minhas coisas, as suas coisas são suas coisas.
E eu pensando, nossa, vai aumentar a conta de luz da fada se eu colocar minha água lá dentro. Verônica, você Porque é acha que a uma gente ainda tem uma loucura. visão, no Brasil, uma visão escravagista? Total, tem muito. Então, assim, quem presta serviço doméstico é visto como um cidadão de segunda classe. E aí, quando eu tuitei uma vez, aí sempre tem aquela galera que fala: não, isso aí é frescura, isso aí não sei o quê, você que tá falando, vem isso, adora, né? O preconceito vem de você mesma. Quando eu falo que no prédio em que eu não posso entrar pelo hall Elevador social, social. eu não posso ver. Eu comentei uma vez com a cliente que eu não sabia como era a entrada do prédio dela, porque eu entrava pela garagem e subia no elevador de serviço. E aí ela falou, mas é o elevador que a gente carrega o lixo. Aí eu falei, eu sei, a gente é a mesma coisa. E aí eu tuitei sobre isso e a pessoa falou, não, isso aí é você que pensa. Eu falei, ah, meu filho, sou eu que estou vivendo isso, não é o que eu penso, tá acontecendo, rapaz. Então, eu escuto muito que as situações que eu abordo são invenções minhas que eu escrevi porque eu tirei da minha cabeça, Ou você está se fazendo de que eu estou vítima, você já ouviu isso? fantasiando, já. Então, e aí eu penso nisso, eu falo, se a pessoa acredita que eu estou fantasiando situações de claro preconceito, essa pessoa é uma pessoa preconceituosa e ela reproduz isso em algum momento e ela não quer aceitar isso. É muito complicado. E às vezes tem pessoas que elas não imaginam, isso é muito bizarro também. E ela fala, gente, eu já fiz algumas das coisas que você fala. E agora eu percebi. Então, muito obrigada. E às vezes eu fico em choque que eu penso, putz, como é que ela não sabe que ela tá errada? Você já Não, assistiu, mas é ótimo. a nova novela da Globo, Um Lugar ao Sol? Não, Ah, é muito não bonitinho, vi. assim, porque para quem está assistindo, o Cauã, é bonitinho, não, é lindo porque é o Cauã Raymond, né? Então, só por aí a novela já é linda. Mas Ah, aí é bonitinho. Não vi, mas é já concordo. simpático, ele é simpático, ok. Aí ele tem dois personagens, né? Um é ele, são dois irmãos gêmeos, e eles foram separados. Um foi adotado por uma família rica e o outro foi para um abrigo. E aí, quando eles se encontram, eles são duas pessoas completamente diferentes. Eles viveram experiências completamente diferentes. Então, você não. As pessoas, quando elas não vivem aquela experiência, é muito fácil você olhar e dizer assim: ah, isso é frescura. Ah, isso você está se fazendo de vítima, mas é porque você não está naquela pele, né? Sim. E eu brinco muito que eu falo, gente, agora que eu tô vivendo coisas com os meus filhos que a gente nunca teve chance, é muito engraçado ver como a gente consegue se adaptar a situações, às vezes o extremo da parte ruim e depois o extremo da parte boa. Então, meu filho é muito engraçado porque ele se adaptou, o mindset dele mudou com uma facilidade muito grande para a vida que ele tem agora. Então, ele é o cara que fala: não, a gente não precisa esperar a condução, é só chamar um carro, pede aí comida. Não, você não precisa cozinhar, pede comida. É impressionante como ele se acostuma. Eu tenho filho de 14 anos também, eu sei. Verônica, você assistiu, conseguiu, teve estômago para assistir Made? Não. Eu cheguei a fazer um post sobre isso, dizendo que eu acho que para mim não é um momento psicologicamente falando, talvez eu não queira. E é muito interessante porque choveu o inbox. Cara, assiste. E aí eu fiz o post falando, não, sabe por quê? Porque eu já vivi, eu não quero. E eu entendo a importância de outras pessoas fora desse contexto assistirem. Mas quando é com a gente, e foi interessante porque 5 anos atrás, quando aconteceu essa situação de eu ter sido internada, também tinha uma série bombando que era sobre suicídio, que era os 13 porquês. E as pessoas falavam, você já viu? Eu falava, claro que não, gente, por que eu vou assistir uma série sobre suicídio? Vocês estão loucos? Então agora tem essa situação também, tipo, você já viu? Eu falei, não, agora não. Talvez depois eu assista, mas para mim ainda não. Para as mulheres que assistem essa série, todas as mulheres que eu falo,
Você, você assim, é muito. Acho que o estudo que eles fizeram antropológico é muito profundo, porque o sistema ele foi todo criado para não funcionar para a mulher. O sistema ele foi todo Exatamente. criado para ser desigual. Então é um soco na boca do estômago, né? Aí você que vive isso é na sua pele isso. É. Realmente eu te digo, quando você for assistir, os homens deveriam assistir essa série. Eu Mas li, eu li sobre isso. Eu falei, pessoas fora desse contexto precisam assistir, e principalmente os homens. é, porque para a gente é assim um tapa, sabe? É bem duro mesmo. Verônica, eu quero fazer com você agora um reaction, tá? Tá. Eu vou comentar aqui algumas coisas que você deve ter ficado, que você deve ter se ligado, porque foram coisas que viralizaram nas redes sociais. Vou trazer algumas coisas que eu vou comentar e você vai reagir a isso, tá? Então a gente vai fazer com a Verônica agora um react. Eu vi no supermercado uma cena de duas mulheres brancas conversando, e aí uma delas pedia uma indicação de faxineira. A outra perguntava assim, mas ela fala? Porque eu chego em casa cansada, e aí elas querem conversar, então assim, eu quero uma que entre muda e saia calada. Ela fala, é ótimo. Já não basta a gente ouvir se a gente sabe ler e escrever, né? Tem essas também. Inclusive, eu já passei pela situação de ter sido. Um repórter me perguntou quem pensava nos conteúdos que eu postava. Meu Deus. Quem pensava para mim? Eu falei, oi, amigo, você está perguntando quem pensa para mim? Eu penso para mim. Porque você não tem, né, capacidade de pensar. É, então é uma loucura. Essa ideia de que eu acho que essa ideia ela vem acompanhada de uma outra coisa que é quando você contrata alguém para trabalhar, você acha que você está comprando essa pessoa por aquele período. Um Ela criado mudo. é, ela é sua propriedade. Então você pode dizer o que ela deve, o que ela não deve fazer durante esse período, e é muito esquisito. Eu me lembro, inclusive, quando teve a possibilidade de você colocar no aplicativo se você quer que o motorista fale ou não com você. E aí você Sim, paga mais sim. caro se você não, se quiser que ele não fale com você. Isso é muito bizarro, porque a gente não é dono dessas pessoas, cara. Essa é a visão escravagista, né? Que a gente tem. Total, É um objeto, como total. se você comprasse um objeto mesmo, né? Sim. Adriana Santana, nos Estados Unidos, reclamando que não tinha ninguém para arrumar a casa dela, que ela estava louca, O chorando. E o anjo. bonito, detalhe, o bonito do marido do lado. E ela não tinha ninguém para lavar louça, ela não tinha ninguém para arrumar roupa e reclamando do preço das faxineiras nos Estados Unidos. Ai, porque no Brasil eu tinha um anjo. Não, amiga, você estava só desvalorizando o trabalho de alguém. Ela não é um anjo, ela é só uma trabalhadora sobrecarregada. É muito maluco isso. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito, muito em choque. Mas eu tive uma experiência que me causou um certo impacto também. Depois de 3 anos fazendo faxina, eu consegui pela primeira vez, depois 15 anos de telemarketing quase, nunca tinha tirado férias. 3 anos de faxina, consegui, passei 2 semanas na Europa. E aí, Ah, gosta sim, querida. e foi muito interessante como a gente é muito mal acostumado aqui. Então, tava na Itália e aí eu comprei, sei lá, você vai no supermercado, você que pesa tudo, você que etiqueta as coisas, você que vai lá e paga. Depois, para abastecer a mesma coisa, para passar no. E aí chegou um dia que eu fiquei com raiva, porque eu não entendia o que estava acontecendo na máquina do pedágio. E eu pensando, meu, se eu fizer errado, eu tô muito ferrada. Porque eu tô ferrada em euro. E aí, e aí eu lembro que eu falei assim, nossa, não aguento mais ter que fazer tudo. Tinha que ter uma pessoa aqui para atender a gente. E aí a minha amiga falou, que mora lá, que foi a minha amiga que eu morava na casa dela e ela foi para lá. E aí eu consegui, nós Sim. somos amigas, eu tenho 40 anos, nós somos amigas há 37. E aí ela falou assim, então, se nós tivéssemos pessoas prestando esses serviços, eles seriam muito caros, porque essas pessoas ganhariam muito bem.
E aí eu fiquei meio sem graça. Eu falei, ai, cara. E aí ela falou, mas todo mundo, você é capaz de fazer essas coisas. Você pode pesar a sua compra, você pode abastecer. Eu tava com raiva, era por causa da língua, porque eu não tava entendendo o que eu tava fazendo e tava com medo. Mas ao mesmo tempo, eu bateu o costume de ter alguém servindo, de ter alguém fazendo. Então é a cultura que a gente tem. E eu brinco muito que eu falo, gente, a classe média, ela foi muito mimadinha. A gente é muito bom para dobrar a própria roupa, para arrumar a própria cama. Então, eu passei por isso. Eu não sabia fazer as coisas até ser adulta e ter que fazer sozinha. Porque meus pais tinham que. Eles faziam ou tinha alguém que fizesse pra gente. Então, é muito maluco pensar que a gente não cresce totalmente independente para fazer as coisas. Então, para mim não era surpresa se alguém pedisse a faxina e falasse: "Tá, mas o que que compra para você limpar a casa?" E eu falava: "Tá, e tu mora aí há quanto tempo e nunca limpou, nunca fez nada? Você não sabe o que você tá fazendo?" A pessoa falou: "Não, não sei o que tem que fazer." Então, às vezes, nas casas também tinha assim: "Ah, na casa da minha mãe tinha esse produto aqui, mas na real não sei para que ele serve." Eu só comprei porque ainda tinha na minha casa quando eu morava com a minha mãe. Então é isso, a gente perde um pouco também dessa independência, a gente não é totalmente livre e espertinho para fazer as coisas, a gente depende muito. Então eu penso nisso na criação dos meus filhos, porque eu não quero que eles sejam assim, eu quero que eles sejam capazes. Eu morro de rir porque eu não sabia trocar uma lâmpada, cara, até ir bater cabeça Até sozinha. o negócio apertar, né? Exatamente. Aqui em Belém, a gente já tem supermercados onde você tem um embalador. Eu acho isso surreal, assim. Você tem uma pessoa só para colocar as coisas. É como se você não tivesse. É como se você não tivesse. A sua mão, ela não serve para você pegar a compra e colocar dentro de um saquinho lá. É Pera doido lá, isso. né? Pois é. Vamos para o próximo, Verônica. Daniel, marido da Ivete Sangalo, dizendo que pegou Covid, infelizmente, da empregada doméstica dele quando ela estava em serviço durante o lockdown. É impressionante como muitas pessoas usaram, tacaram essa carta do peguei do entregador, da empregada, coisa. Aí você vai olhar as redes sociais dessas pessoas lindas e maravilhosas, elas estão sempre encontrando amigos, fazendo coisas, é um jantarzinho, é uma coisa. Ah, é um jantar aqui na minha casa que é super aberta, que tem um quintalzão, não sei o quê, mas estava sempre aglomerado com outras pessoas. Mas na hora que se contamina, puxa vida, foi a empregada. É impressionante. Então, eu vi esse tipo de comportamento até mesmo com uma galera progressista jovem para Frentex aqui de São Paulo. É louco isso, mas é a fuga da responsabilidade, assim, que toda pessoa privilegiada tem. Ela não vai nunca admitir. E assim, se não fossem os prestadores de serviço, essa galera não tinha sobrevivido à pandemia. Se não morresse contaminado de Covid, morria porque não sabia fazer a própria comida, comprar uma coisa. Então, se não tivesse o entregador, se não tivesse a faxineira, se não tivesse o motorista, elas não estavam agora podendo fazer nada, porque elas não sabem fazer. É uma loucura. O que você acha que esse pós-pandemia mudou para o seu segmento, a sua área? Acho que as pessoas começaram a entender a dificuldade. Eu morri de rir quando explodiu a venda de utensílios de limpeza, robô aspirador, aspirador vertical e mop, não sei o quê. Aí eu falei, por quê? Porque os bonitos estão vendo que é difícil. Que dá Agora, se trabalho, chega, né? se chega a faxineira e fala, você pode comprar um mop? Ela fala, não, porque por R$ 20 tem uma vassoura ali que você pode fazer a mesma coisa. Agora, na hora que ela começou a fazer, aí começou a vender esses produtos. Então, é isso. Eu fico imaginando, sei lá, um publicitário que chega para trabalhar e o cara entrega um computador de 15 anos atrás e fala, produza nisso aqui. E aí, às vezes eu chegava em casas, cheguei em um apartamento de mais de 200 metros quadrados e a mulher tinha um pano de chão. E ela falou, trabalhe com o que tem.
Eu fico pensando, ok, sabe, ninguém vai performar bem se você não tiver condições para isso. E o trabalho doméstico, ele precisa ter também essas condições. E as pessoas acham que não, acham que a gente faz mágica com qualquer coisa. E a seguinte frase: ela é praticamente da minha família. Adoro, porque você vai ver assim, tem a família, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem aquela tia, tem não sei o quê. Tem o cachorro. O cachorro tem brinquedo, o cachorro tem roupa, o cachorro come bem. E a empregada que é praticamente da família, não. Fala, que família é essa? Fala, é a parte da família, né, sei lá, da família que se odeia, né? Mas Então ela ganha roupa que provavelmente a dona não quer mais, entendeu? Então, aqui tá olha, com o furinho, aqui tá com o furinho no sovaco, sim, ela ganha. só usei uma vez. Eu passei por uma situação muito engraçada. Eu estava conversando com uma outra faxineira que já estava há muitos anos na mesma casa. E ela falou assim: poxa, eu trabalho em 3 casas ao longo da semana. E numa dessas casas a mulher falou assim: ah, eu tenho uma TV para te dar. E aí veio com uma TV de tubo. Aí ela falou assim: não, eu tenho uma TV de 50 polegadas que o com HD, 4K, não sei o que, com óculos. Aí a mulher ficou assim: e por que você tem isso? Ela, porque eu trabalho? Ela falou, não, muito obrigada, você pode colocar de doação, sei lá, eu, em alguma instituição que precise e tal. Mas não, não quero, muito obrigada. E ela ficou revoltadíssima, Ofendida. ofendida. Então, eu dei risada também que a primeira coisa que eu comprei com minha grana de faxina foi um celular para fazer os posts. E eu ouvi também. Você não acha que isso aí é muito bom para você? Então é isso, as pessoas elas não. E aí depois é assim, ah, ela é ótima, ela é super de confiança, ela é como se fosse, ela é como quase uma amiga. Uma vez eu já ouvi isso também. Ela poderia, ela é tão inteligente, ela é super bonita, descolada, ela poderia ser minha amiga. Aí eu pensando, quem falou que eu quero ser sua amiga? Quem disse que eu quero? Você tá Ô, louca, Senhor, é muita nem quero ser sua pretensão. amiga. É. Verônica, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, para a gente finalizar agora, você acha que a sua ascensão incomoda? E a quem incomoda? Incomoda. Ah, tem dois lados também. Às vezes, assim, incomoda pessoas que têm os seus privilégios e não gostam de ver eles mexidos. Não, ai, não quero que ela frequente os mesmos lugares que eu, não quero que ela tenha acesso às mesmas coisas que eu tenho. Então, isso também é muito doido. Se eu estivesse fazendo faxina para alguém e dissesse, eu tenho um desse, eu conheço tal coisa. E aí, uma vez me perguntaram se eu bebia bebida alcoólica, eu falei, puxa, não bebo. Falei, ah, eu experimentei vinho quando eu estive na Itália e eu não gostei. E aí a pessoa, você já viajou? Eu falei, sim. Eu fui visitar uma amiga e ver um show de rock. Na Europa? Eu, sim, foi bem legal, vou de novo. A pessoa fica em choque. Então, incomoda essas pessoas que não querem que alguém que tenha saído da periferia tenha acesso àquilo que ela tem. E às vezes incomoda quem esteve comigo do meu lado, passando os mesmos perrengues, mas ainda não encontrou uma forma de sair disso. Tem muita gente da época do telemarketing que não fala comigo, que ficou meio assim, fala, ah, agora você é famosa. Ficou rica. As piadas, a piadinha do agora você é rica, me pega de um jeito, porque eu sei que a pessoa não está feliz em ver as minhas conquistas, e ao mesmo tempo ela quer que eu me sinta culpada de ter alguma coisa. Então, eu não tenho muitas frescuras e pretensões nem nada. O que eu queria conquistar de coisas materiais eu já consegui. Ah, Caso mentira, estou procurando umas coisas na Black Friday. Mas, mas eu quero. As coisas que eu sonho hoje em dia são para os meus filhos. Então, eu estava falando, eu nunca tinha viajado com a minha filha. A nossa primeira viagem ela tinha 21 anos.
Então, é triste pensar que eu pude ter isso com os meus pais e depois eu não consegui dar a mesma coisa para eles. Então, era assim, a minha filha agora está na Bahia, viajando. Aí eu não consigo, às vezes, fazer com que todos estejam juntos numa oportunidade dessas. Então, a primeira vez em que, e às vezes era pela grana tal, agora depois quando eu comecei a ganhar dinheiro veio a pandemia, eu achei um desespero. Falei, gente, Cortando o teu... Não, foi bom que aí deu para economizar, né? Fazer um pé de meia, então, e fazer um planejamento. agora dá para planejar e dá para fazer uma viagenzinha todo mundo junto. E aí meu filho ainda falou assim, mãe, aí a gente juntou dinheiro, pode viajar, tá começando a abrir as coisas e você fez outro filho, vai ficar mais cara a viagem. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Corretíssimo, sempre correto. Verônica, olha, você é muito, muito maravilhosa. Você é mais Ai, encantadora. Eu ia obrigada. falar pessoalmente. Não, você é mais encantadora ao vivo. Eu amei a nossa conversa, amei. A sua história é, para mim, inspiradora mesmo. Aprendi muita coisa aqui, porque eu sou uma mulher branca, apesar de ser mulher e passar por muita coisa difícil, né? Por ser branca, eu ainda sou privilegiada. E aí, te ouvir Sim. falando, assim, é muito inspirador. Te ouvir falando prova que a gente pode olhar para as coisas bonitas do mundo, sabe? Porque você é linda em todos os aspectos, em todos os sentidos. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Amei. Ai, obrigada também.